Glória a Deus, meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. É uma bênção estarmos na presença de Deus, né, meus irmãos? Eu quero aproveitar que a igreja está sobre os pés. Abre comigo a sua Bíblia no segundo livro do profeta Samuel, capítulo de número 9. Nós vamos ler o versículo de número 13. Glória a Jesus. Louvado seja Deus. Os irmãos encontraram um texto, digam glória a Jesus. Morava, pois, Mefibosete em Jerusalém, porque de contínuo comia à mesa do rei e era coxo de ambos os pés. Pode tomar o seu assento, glorificando ao nome do Senhor Jesus. Para a glória de Deus, vencemos mais um ano que se passou, o ano de 2025. Foi um ano difícil, mas Jesus deu vitória para a igreja e nós entramos neste novo ano de 2026 e estamos aqui glorificando ao nosso Deus. Não é verdade, meus irmãos? Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração e enquanto eu estudava o texto, Jesus me fez entender que esta noite eu vou estar pregando para alguém que está passando por uma fase terrível da vida. Mas todo crente, quando é provado, a provação ela tem a intenção de nos aproximar de Deus, porque durante a provação nós buscamos mais a Deus e conhecemos com mais profundidade o nosso Deus. Amém? Esta passagem que eu abordei com a igreja, vamos falar sobre Davi e Mefibosete. Esta passagem, ela tem, teologicamente falando, Davi está representando a Cristo e Mefibosete está representando eu e você. Quando nós olhamos para o primeiro versículo do capítulo 9, nós vamos ver, eu peço que por gentileza os irmãos deixem no telão. Está escrito: e disse Davi, há ainda alguém que ficasse da casa de Saul, para que lhe faça bem por amor de Jonatas. Este primeiro versículo, nós vemos que Davi está procurando algum descendente da casa de Saul, para poder usar da bondade e da misericórdia de Deus com o descendente. Vem então uma pergunta: por que Davi está procurando alguém da linhagem de Saul, o rei que lhe perseguiu por durante muitos anos? A resposta, biblicamente, está no capítulo 18 e o verso de número 13, quando Jonatas, filho de Saul, faz uma aliança com Davi. E o capítulo 20 de 1 Samuel, a partir do verso de número 14 ao 17, Jonatas novamente faz outra aliança com Davi. E Davi jura para Jonatas que usaria da bondade de Deus para com os seus descendentes. Os anos vai se passando, até que Davi se levanta para reinar em Israel. Davi, do capítulo 1 de 2 Samuel até o capítulo 8, a Bíblia narra Davi batalhando contra os exércitos que queriam derrotar Israel. E em todas as guerras que Davi travava, Deus sempre dava a vitória para o exército de Israel. Capítulo 8 diz que o reino já estava tranquilo. Os inimigos de Davi já haviam sido subjugados. Agora Davi está sentado no trono, pensando na vida e na amizade que ele tinha com Jonatas, filho de Saul. Então Davi se lembra de uma aliança antiga com o seu amigo e começa a procurar alguém que restasse vivo da linhagem de Saul. A Bíblia continua no verso de número 2. A Bíblia diz que havia um homem da casa de Saul que se chamava Ziba. E foram e chamaram Ziba para se apresentar à presença do rei.
para podermos entender quem era Ziba. Ziba era um homem que servia na casa de Saul, alguém que, segundo os estudiosos, administrava as coisas do seu senhor Saul. Então, Ziba tinha também ligação direta com todos os descendentes da casa de Saul. Ninguém melhor do que ele para conhecer um descendente, um sobrevivente marcado pela queda. Quando nós entramos no no versículo de número 3, a Bíblia diz que quando Ziba estava na presença do rei Saul, do rei Davi, igreja, a Bíblia diz que Davi pergunta outra vez para Ziba se ainda restava alguém que fosse um descendente de Saul. Então, vem uma resposta da parte de Ziba para o rei, que ainda restava um filho de Jonatas. E olha a situação deste filho de Jonatas. Ele era aleijado de ambos os pés. O capítulo 4 e o versículo 4 de 2 Samuel vai nos dizer como foi que Mefibosete ficou aleijado de ambos os pés. Eu peço a atenção, por gentileza, dos irmãos e coloquem no telão, por favor. Capítulo 4, verso 4. E Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado de ambos os pés. Era da idade de 5 anos quando as novas de Saul vieram a Jezreel. E sua ama o tomou e fugiu. E sucedeu que, apressando-se ela a fugir, ele caiu e ficou coxo. O seu nome era Mefibosete. Este Mefibosete, um príncipe, filho de uma linhagem real, estava passando por um momento difícil da sua vida. Quando Saul morre, no capítulo 31 de 1 Samuel, Jonatas e seus outros 2 filhos também morreram na mesma batalha, no monte Gilboa, contra os filisteus. A notícia chegou na cidade aonde Mefibosete estava. O texto diz que ele era uma criança de 5 anos de idade. E nós sabemos que criança é alegre, é feliz e traz alegria para o lar. Imagine comigo, igreja, esta criança feliz correndo no palácio, alegre. Quando as notícias chegaram e a mulher que cuidava dele, apressadamente, com medo de que Mefibosete fosse morto, a Bíblia diz que ela pega a criança no colo apressadamente para fugir com esta criança e salvar a vida dela. Só que o inesperado acontece, a criança cai, quebra os pés e fica aleijado. E agora o que resta para um príncipe é Lodebar. Voltando para 2 Samuel, capítulo 9, nós temos Davi perguntando para Ziba a respeito de Mefibosete. A Bíblia diz, no verso de número 3, que Mefibosete, a parte B, ele diz que ainda tinha esta criança, este homem aleijado dos 2 pés. Alguns pregadores, quando vão fazer a utilização deste texto, eles costumam dizer que aqui Ziba está aproveitando o momento para queimar Mefibosete. Mas não é isso que o texto mostra para nós. O texto deixa claro que Ziba, um homem sincero e honesto e verdadeiro, ele está respondendo para o rei Davi que ele conhecia alguém que ainda estava vivo e que ele sabia a condição deste descendente de Saul, o filho de Jonatas. Na continuação, o verso de número 4, o rei pergunta onde está este descendente de Saul. E Ziba então responde que ele está em Lodebar, na casa de Maquir, filho de Amiel. No hebraico, o nome Maquir significa vendido. Depois os irmãos pesquisem. O nome Lodebar significa sem pasto, sem palavras. Um lugar isolado de Jerusalém. Um lugar esquecido. Geograficamente, era um lugar que os políticos não queriam e nem se preocupavam com aquela cidade. Era ali, em Lodebar, que estava um homem, um príncipe marcado pela queda.
marcado por consequências desastrosas ao longo de sua vida. Agora eu quero começar a entrar um pouco mais profundo nesta palavra. O que era Lodebar para Mefibosete? Era mais do que uma cidade de refúgio. Era mais do que um esconderijo. Para Mefibosete, Lodebar era um lugar aonde um príncipe estava com deficiência, aonde um herdeiro estava longe do trono. Para Mefibosete, Lodebar era um lugar de miséria e sofrimento. Eu estou pregando para alguém aqui esta noite que está na mesma condição que Mefibosete, devido às consequências durante a caminhada, coisas que te marcaram e que te aconteceram, que estão nos fazendo você pensar que Deus se esqueceu de você, que Deus te abandonou. Mas eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Lodebar não será o fim da sua história, e será para Deus apenas um momento, uma fase, uma experiência aonde Deus está tratando com você. Porque enquanto Mefibosete estava ali, sem amigos, longe da graça, no palácio, o rei estava procurando alguém para usar da bondade de Deus. E é por isso que Davi está sendo um tipo de Cristo, porque quando Davi está procurando alguém para usar da bondade de Deus, eu me lembro de Deus, que na sua infinita misericórdia enviou a seu filho para salvar a cada um de nós. Porque se analisarmos o texto, em momento algum Mefibosete está interessado em se apresentar na presença do rei, mas o rei se interessou por Mefibosete. E assim é Jesus na minha e na sua vida. Não foi nós que escolhemos a ele, foi ele que nos escolheu. Não foi nós que nos interessamos pela graça, foi a graça que nos encontrou. Outra coisa interessante era a situação de Mefibosete, o lugar onde ele estava. A graça buscou ele. E Jesus fez isso conosco, nos alcançou com a graça e a misericórdia. Lembra quando você não valia muita coisa e eu também? Lembra quando você estava naquele mundo lá de fora, vivendo nas trevas, mas a graça de Deus te buscou, te encontrou e hoje restaurou a sua vida? É isso que está acontecendo neste texto. Na continuação, quando Ziba responde à condição de Mefibosete, nós temos um rei que não está preocupado com a condição que está aquele a quem ele deseja honrar. E quando olhamos para Jesus, ele não se preocupou com a condição em que estávamos, mas ele usou da bondade e da misericórdia e nos deu uma chance. Estamos falando de um rei que procura pessoas para levantar e usar. Estamos falando de um rei que se interessa pelas pessoas, independente da situação a qual elas se encontram. Graças à aliança de Cristo para resgate da humanidade, fomos alcançados pela graça e a misericórdia. Terceiro, Davi manda chamar aquele a quem quer exaltar. E do mesmo jeito que Davi mandou chamar Mefibosete, no versículo 5 e o 6, Cristo também nos chamou através do seu sacrifício. Não merecíamos estar aqui, mas a graça nos alcançou. Cristo nos chamou para a sua maravilhosa presença. Aleluia. Oh, glória. Enquanto em Lodebar tem alguém marcado por uma queda e um sofrimento, no palácio tem um rei querendo honrar e exaltar ao Mefibosete.
Aleluia. Eu lembro da minha vida antes de conhecer a Jesus, como eu vivia longe de Cristo, sofrendo numa vida totalmente fora da vontade de Deus, uma vida de escuridão, até que um dia foi da vontade de Deus, pelo sacrifício de Jesus, me encontrou, me chamou, e Ele fez isso com você também. Aleluia. E o quarto ponto que eu coloquei: Davi restaura tudo que Mefibosete havia perdido. Quando Mefibosete veio de Lodebar para Jerusalém, a Bíblia diz que Mefibosete, ele se prostra diante de Davi e reconhece a indignidade que ele tinha. E foi assim, eu e você com Jesus, quando chegamos na presença dele e nos prostramos pela primeira vez na presença dele, reconhecendo a condição em que estávamos vivendo, ele nos deu uma chance. A Bíblia diz que Davi falou para Mefibosete: não temas. E Mefibosete foi restaurado. Tudo que era de Saul passou para Mefibosete. E em todo momento, Ziba, que foi a ponte, o intermediador entre Mefibosete e Davi, estava presente ali, vendo tudo acontecendo. Glória a Deus. Conhecemos pessoas que são como Ziba, porque Ziba sabia da condição de Mefibosete, mas Ziba não podia fazer nada por ele. Mas quando Ziba teve uma oportunidade de falar de Mefibosete para Davi, Ziba falou, e o rei buscou restaurar aquele que estava perdido. Eu lembro e agradeço a Deus por pessoas que oraram pela minha vida. Devemos agradecer a Deus por pessoas que nos apresentaram diante do trono de Deus, pessoas que intercederam pela nossa vida, mesmo sabendo a situação que estávamos, não podia fazer nada a não ser dobrar os joelhos e orar e nos apresentar. É o que Ziba está fazendo. Mefibosete está sofrendo, Mefibosete está caído, Mefibosete está na miséria, mas o rei mandou chamar. Mefibosete é restaurado pelo rei. E o 5, Davi coloca aquele que estava na miséria para comer na mesa como um de seus filhos. Jesus também fez isso conosco. Nos colocou na mesa para comer do banquete. Oh, glória! É o nosso alimento dia e noite através da palavra. Oh, glória! Só que isso daqui me chamou muita atenção, porque aquele homem marcado por uma queda, sentado na mesa, rindo e se alegrando, ninguém via os pés. Os pés embaixo da mesa escondiam um passado de sofrimento. Sentado na mesa, era um momento de comunhão e alegria como um dos filhos do rei. Mas quando Mefibosete saía da mesa, quem olhava para os pés dele, identificava alguém carregando marcas de um passado trágico. Assim somos nós. Hoje, na presença do rei, assentados à mesa com os irmãos. Mas tem algo que ninguém conhece na nossa vida, que ninguém conhece na nossa trajetória. Porque Jesus, quando ele faz uma obra, é uma obra completa. E o passado já não importa mais. O que importa é o presente e daqui para frente.
Às vezes, você pensa que Deus não ouve você. Mas a palavra de Deus nos deixa bem claro que não estamos abandonados porque Ele nos ouve. Deus contempla a nossa história. Deus vê o que você passa. Lodebar não será o fim da tua história. Deus tem uma mesa preparada para você. A promessa de Deus em sua vida não caiu por terra, porque Deus não desiste daquele que Ele escolheu. Aleluia. A promessa permanece de pé. Deus ainda conta com você nesta obra. Estamos no início do ano e Deus me usa para te lembrar da promessa que Ele te fez, que Ele iria levantar você para fazer a obra. Deus manda dizer para você, não é o fim da tua história, você não vai morrer nesta luta, você não vai cair nesta prova, porque Deus está colocando um ponto final no teu sofrimento e hoje está te chamando para viver algo novo na presença dEle. Deus está te chamando para se assentar à mesa e comer do banquete que Ele preparou para você. Oh, glória! Aleluia! Rebai chon yana sericolaman chui andarabasai andérias. A mesa já está preparada. O banquete já está pronto para os filhos de Deus. Oh, glória! Jesus está me dando um direcionamento de alguém aqui. Não é emoção. É o que o Espírito de Deus está pondo em meu coração. De alguém aqui que diz para Deus que iria parar. Diz que iria desistir. Só que Deus manda eu dizer para esta pessoa: não pare agora. Não abandone o barco agora. Não desista daquilo que Deus te prometeu. A tua caminhada ainda é muito longa. O que Deus tem para fazer na tua vida há de se cumprir. Permanece mais um pouquinho, que Deus vai mostrar para você quem Ele é. E quando eu falo de esquecimento, eu me lembro também de José, esquecido em uma prisão, sem amigos e sem ninguém por perto, mas Deus estava olhando para ele, e o tempo da promessa se cumprir estava próximo. E quando eu falo de esquecimento, eu falo de um povo que viveu na terra do Egito por mais de 400 anos. E no pensamento daquele povo, Deus os havia esquecido. Mas o povo de Deus que estava no Egito estava debaixo de uma promessa feita em Gênesis 15 para Abraão, que Deus iria livrar o povo do sofrimento. Os anos se passaram, chegou o tempo de Deus cumprir a promessa e livrar o povo do Egito e tirar o povo do esquecimento, e o povo sai vitorioso. Quando eu falo de um povo pensando em que está esquecido, eu lembro do cativeiro da Babilônia. 70 anos o povo pensando que estavam esquecidos, mas Ezequiel capítulo 37, nós temos ali uma promessa de restauração, uma promessa de restituição, porque Deus não se esquece de ninguém. A Bíblia diz que Mefibosete já tinha um filho. Ou seja, ele já era um homem velho, família formada. Mas ele quebrou os pés, ele tinha 5 anos. Ele ficou mais de 20 anos em Lodebar esquecido. Ele ficou mais de 20 anos longe do trono.
longe do palácio, mas o rei buscou ele, assim como Jesus te buscou. Glória a Deus. Meus irmãos, Jesus está me deixando inquieto para contar meu testemunho. Eu sei que tem muitos irmãos aqui que já ouviram o meu testemunho, mas tem alguns que ainda não ouviram o meu testemunho. E hoje eu quero contar um pouquinho do que Jesus fez na minha vida. De 2017 para trás, eu vivia no meio desses jovens do tráfico, correndo de polícia para cima e para baixo, desprezado pela sociedade. A minha família me deixou de lado. Sabe quem era a única pessoa que estava comigo? Era a minha esposa, a irmã Fernanda. Nós namorávamos na época. Só que de repente, a irmã Fernanda, pastor Lael, começou a vir aqui para essa congregação servir Jesus e orar pela minha vida e pedir a Deus para me tirar daquela vida do tráfico de drogas. Mas eu não queria Jesus. Só que de repente, o tempo foi passando e ela foi criando intimidade com Deus. E eu falei para ela, não quero mais namorar com você. A pior bobeira que eu fiz. Porque ela falou para mim assim, Deus mandou eu te largar. Aí eu falei, meu Deus do céu. Como é que Deus mandou essa mulher me largar? E agora, o que eu vou fazer? Não tenho amigos. A minha família virou as costas para mim. Ela era a única pessoa que tinha sobrado. Aquela palavra foi como uma flecha em meu coração. E quando eu vi que ela estava decidida, que Deus havia mandado ela me largar e ela só ia voltar se Deus mandasse, eu fui orar. Eu no tráfico fui para oração. Eu era dependente químico. E eu fui para um lugar onde eu ficava vendendo as coisas erradas. E comecei a chorar e falei, Jesus, o negócio lá foi sério. Ela me largou mesmo. Agora eu fiquei sozinho. O que vai ser de mim? Qual será o meu fim? Aí Deus falou no meu coração, vem para a minha presença. Naquele momento eu não consegui entender que era Deus falando. Continuei chorando e reclamando para Deus, como se Deus tivesse que me dar satisfação por alguma coisa. E novamente Deus me chamou, vem para a minha presença. Isto era num sábado, em 2017. E eu levantei e falei, Jesus, eu falei para o Senhor, proteger as minhas costas, porque na frente eu resolvo. Só que hoje eu percebo que eu não consigo resolver nada. Eu sou fraco e sou pequeno. Toma a minha vida em tuas mãos. E eu vou para a igreja amanhã. E eu quero que o Senhor me chama lá na frente, porque eu quero viver para ti a partir de hoje. Na época, os bancos da mocidade ficavam aqui. Era um domingo, eu cheguei e me assentei lá no fundo. A liderança da mocidade me abraçou e me pediu para sentar nas cadeiras junto com eles. O saudoso pastor Juvelino estava ministrando a palavra. E eu ouvindo a palavra de Deus e chorando muito, porque a palavra estava falando comigo. Final da ministração, um apelo, um convite. Alguém quer aceitar Jesus? E eu lembrei do que eu havia dito para Deus na noite anterior, me chama lá na frente. Mas eu fiquei preso, travado na cadeira, eu não conseguia me levantar. Olhei para um dos líderes de jovens que estava do meu lado e perguntei, irmão, como é que eu faço para aceitar Jesus na minha vida? Ele arregalou os olhos e disse, você quer? Eu disse, eu preciso, é urgente. Ele levantou comigo, me trouxe aqui na frente. A igreja recebeu um renovo de Deus naquele momento. E eu aqui na frente chorava muito. E só conseguia dizer, Senhor, tu me chamou mesmo. Era o Senhor quem estava falando comigo na noite anterior. Toma a minha vida e transforma a minha história. Aceitei a Jesus.
No outro dia, na segunda-feira, culto de oração. Era 1 hora de oração. E aqui estava eu, 1 hora de joelhos e orando. E o que é que eu estava falando para Deus? Senhor, eu vivi do meu jeito, pequei muito, errei muito. Só que eu percebi que não dá para viver sem a tua presença. Transforma a minha vida. 1 hora orando e chorando. E novo convertido ora muito. E como eu tinha perdido a irmã Fernanda, a minha oração principal era: traz de volta. E eu lembro do pastor Joaquim, ele vinha muito aqui. E um dia eu entreguei um papelzinho para ele no culto do circo de oração. Estava o meu nome e o nome da Fernanda. Eu falei: pastor, ora por essas pessoas. Ele perguntou para mim: não, mas para que quer estudar aqui? É mulher de alguém? Não, só ora. Eu não quis falar, não sou bom. Só ora. E tá bom. E eu orava dia e noite, para Jesus trazer de volta a Fernanda. E nessa minha oração para Jesus trazer ela de volta, eu comecei a conhecer mais Jesus. Fui batizado com o Espírito Santo, com 2 meses, dentro do meu quarto, enquanto eu orava incessantemente pela Fernanda. Eu comecei a falar em línguas dentro do quarto. Cheguei aqui e falei para o líder de jovens: irmão, eu falei umas línguas esquisitas lá em casa, o que é isso? Aí ele deu uma risadinha, porque eu não entendia, mas ele entendia. O tempo foi passando, eu fui para a sede, dia 31 de dezembro de 2017. Fui batizado nas águas e continuei firme. As pessoas me olhavam, os mais espirituais só diziam: esse menino vai dar fruto. Outros diziam que eu era fogo de palha, daqui a pouco eu ia voltar para minha vidinha. Só que ali sentado na cadeira, a palavra que era pregada falava muito ao meu coração. Quando eu pensava que Deus estava errado em me chamar, alguém dizia aqui na frente que Deus não tinha errado. Quando eu pensava em desistir, Deus usava alguém para me falar: não desiste. Enquanto eu andava nas ruas dessa cidade, chorando para cima e para baixo, eu não conseguia esconder as lágrimas. Eu chorava muito. Deus usou pessoas ímpias para falar para mim que Jesus tinha uma grande obra na minha vida. Deus usou ímpios para falar para mim que Deus tinha colocado uma porta aberta diante da minha vida. Deus usou pessoas em situações de rua para dizer que Jesus tinha obra na minha vida. O tempo foi passando e eu fui tendo mais intimidade com Jesus. Preguei pela primeira vez aqui nessa congregação, depois de 9 meses de crente. Lá de fora as pessoas só diziam: está fugindo de polícia. Ele não vai ficar lá muito tempo. Ele vai voltar para cá. Mas dentro do meu coração o Espírito de Deus gritava: eu tenho obra contigo, permanece, persevera. Foi um período muito difícil para mim, principalmente depois que eu preguei a primeira vez. Porque eu andava na rua e eu escutava vozes na minha cabeça dizendo: volta para mim, porque na minha presença você tinha dinheiro no seu bolso. Eu escutava vozes dizendo: que tipo de pessoa, tipo de mala é você? Ficando crente, volta, eu te dou uma vida melhor. E ao mesmo tempo eu escutava também Deus dizer: persevera, permanece. Fui congregar lá no bairro, no Portal de Fátima. Ali os irmãos me abraçaram um pouco mais. Quando eu cheguei ali muito machucado por muitas coisas que aconteceram, os obreiros daquela congregação me receberam com grande carinho. Eu lembro que o pastor José Arnaldo, mas a irmã Jussânia vinha e beijava a minha testa. Eu estranhava, mas falava: que povo diferente, que povo alegre, que povo feliz, eu preciso ficar firme.
O tempo foi passando. Deus foi trabalhando na minha vida. Com 2 anos, servindo a Jesus, eu percebi que estava faltando alguma coisa que já não dava mais para ficar sem. Irmã Fernanda, falei, Jesus, não dá mais para ficar sem a irmã Fernanda.